Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos. Estamos aqui com a graça de Deus para mais uma Escola da Fé. Escola da Fé, você já sabe, é um programa que é escola, né? Escola, você sabe, tem uma sequência. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e assim por diante, né? Nós estamos agora estudando os sacramentos da igreja. Acho que você acompanhou aí uma série que a gente fez sobre os mandamentos, de 10 mandamentos, né? Assim, a gente vai robustecendo a nossa fé. Nós precisamos ter uma fé robusta, ou seja, uma fé consciente, que vive aquilo que conscientemente você acredita, você conhece, ok? Então, vamos hoje conversar sobre o sacramento da crisma. Na aula anterior falamos do batismo, tão importante. Hoje vamos conversar sobre a crisma, ok? Muito bem, vamos pedir primeiro a luz do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta é a primeira lição da Escola da Fé. Nunca fazer nada sem antes se recomendar a Deus, né? Sobretudo você que é pregador, você que prega a palavra de Deus, nunca deixe de invocar a luz, a unção do Divino Espírito Santo e a intercessão da Virgem Maria. Pode ter certeza que se você preparou a sua palestra, preparou a sua pregação, você invocou o Espírito Santo, invocou a intercessão da Nossa Senhora, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Ok? Muito bem, vamos conversar então hoje sobre o sacramento da crisma. Antes eu quero só mostrar a você uma beleza de um livro, de alguém que viveu isso, né, durante a sua vida. Minha família é assim. Nelsinho Correia. Olha que beleza, Marcinho, o Nelsinho, a sua esposa, seus filhos e seus netos aí. Olha que beleza ter uma família. Não tem riqueza maior nesta vida, gente, do que uma família bem constituída. Nada supera esse valor. E aqui o Nelsinho mostra isso, né? Eu não preciso nem explicar o conteúdo desse livro, porque você que está acostumado a assistir o programa que o Nelsinho faz sobre família, inclusive, né? Tantos e tantos testemunhos de família. E aqui, olha, uma linguagem simples, uma linguagem, quem conhece o Nelsinho sabe que ele é muito simples, uma linguagem assim, coloquial, corriqueira, ele coloca isso, né? Então está escrito aqui atrás do livro que este livro é um convite para mergulhar, né, na essência do que significa viver em uma família guiada pelos valores cristãos. Olha que beleza. Está aí, é da editora Canção Nova, você pode adquirir pelo WhatsApp, telefone 12 31 86 2600, ou se você não tem WhatsApp, você pode telefonar, né, aí no seu celular para a Canção Nova e você adquire. Olha, vale a pena este livro. Muito bem, quero lembrar você também que a Canção Nova precisa da sua ajuda, né? Torne-se um colaborador, um parceiro, um sócio da Canção Nova nesse trabalho de evangelização. Você pode ajudar pelo Pix, né? Fácil, né? Pelo celular, você pega aí Pix, né? pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com, ou você pode, se quiser ter alguma orientação a mais, você pode ajudar pelo boleto bancário, pelo débito em conta corrente, qualquer outra forma, ligue para
o 12 31 86 26 00, você vai ter todas as orientações que você precisa. Gente, é uma questão de gratidão. Canção Nova é um dom de Deus para você. É um dom de Deus para você, para sua família, para sua casa. Nós não temos que retribuir? Né? Jesus gosta muito da retribuição, né? Quando ele curou aqueles 10 leprosos, voltou um só para agradecer, ele reclamou, né? Mas espera aí, cadê os outros 9 que também foram curados? Quanta gente é curada por causa da Canção Nova. A graça de Deus que chega através da Canção Nova. Muito bem, então vamos lá conversar um pouco sobre o sacramento do Espírito Santo, né? Como é que a igreja entendeu o sacramento? Tem uma passagem lá nos Atos dos Apóstolos, que eu quero ler para você aqui, do capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, versículo 14 até 17. Está escrito assim: os apóstolos, né, que se achavam em Jerusalém, logo no começo da evangelização, né, tendo ouvido que a Samaria era a parte central da Galileia, receberam a palavra de Deus, né, enviaram-lhe Pedro e João. Olha, Pedro, primeiro chefe da igreja, e João. Esses, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas achavam sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Vejam, já eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então os 2 apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E depois que a gente continua lendo os Atos dos Apóstolos, diz que uma coisa assim tão forte, que até um malandro lá chamado Simão Mago, né, queria pagar os apóstolos para eles terem esse dom de derramar o Espírito Santo sobre as pessoas, se era possível. Né? Queria comprar esse dom. Né? É o que a gente chama de simonia, por isso que vem de Simão Mago. Né? E Pedro e João dizem: pereça você e o seu dinheiro, porque você pensa poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Mas o que eu quero centrar aqui é o seguinte: eles chegaram na Samaria, as pessoas já eram batizadas em nome do Senhor Jesus, era o batismo sacramento, não era o batismo de João Batista, não, que não era sacramental, né? Batismo sacramental. E os apóstolos oraram por eles para receber o Espírito Santo. Então a igreja entendeu aí que depois do batismo é preciso o sacramento da crisma, que é o sacramento da unção do Espírito Santo. Entende? Porque a criança é batizada pequena, ela recebe de maneira assim, vamos dizer, latente, como que em semente, os dons infusos do Espírito Santo. Sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. E, à medida que a criança vai crescendo, ela tem que desenvolver esses dons. Então, o Espírito Santo vem exatamente para que a criança tenha no crisma, né, essa força do Espírito Santo para vencer exatamente o quê? Por que a igreja crisma já na adolescência? Porque é na adolescência que o jovem vai começar a enfrentar os combates espirituais, as tentações da carne, as tentações do mundo, as tentações do mal. Então, muita gente pensa que o sacramento da crisma não é obrigatório. É obrigatório, sim, senhor. Imagina você deixar de receber um dom do Espírito Santo. Isso não é facultativo, não. Isto é obrigatório. Graças a Deus, hoje, muita gente está entendendo isso. Inclusive, pessoas adultas que não foram crismadas, hoje estão entendendo que precisa ser crismado. Então, se você é adulto, não foi crismado ainda, vá ser crismado. Vai lá na preparação para o sacramento da crisma, entende? Não se preocupe se você é mais velho do que aqueles jovens que estão ali, não importa, é o dom de Deus que você vai atrás dele, entende? Então, é muito importante. Quero colocar uma outra citação aqui, interessante também, dos Atos dos Apóstolos, que é do capítulo 19, versículo de 1 até 7, né? Que diz assim, ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos,
o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. O que aconteceu isso aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 19. São Paulo chegou em Éfeso, encontrou lá 12 homens que tinham sido batizados, mas nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Então, São Paulo impôs as mãos sobre eles, né? E receberam o Espírito Santo desceu sobre eles, e falaram em línguas estranhas e profetizavam. Ou seja, aquilo que aconteceu lá em Pentecostes, aconteceu aqui nos Atos dos Apóstolos, e depois já tinha acontecido também na casa de Cornélio, né? Aquele centurião romano, quando Pedro esteve na casa deles e orou. Então, vejam, é a ação poderosa do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, por isso que quando vai haver, o bispo vai ministrar o sacramento da crisma, quem ministra é o bispo. Por quê? Porque é Pedro e João que foram na Samaria crismar as pessoas. É Paulo, apóstolo, que vai crismar esses efésios. Então, é o bispo quem crisma. Quando o bispo não pode, ele pode delegar esse poder de crismar a um sacerdote. Mas isso é exceção. A regra é o bispo. Então, o essencial no rito da crisma é a unção com o óleo sagrado sobre a fronte, o bispo com o óleo sagrado que é bento na missa de quinta-feira santa, a missa dos santos óleos, né? Tem o óleo do batismo, o óleo da crisma, o óleo da unção dos enfermos. O bispo unge a testa do crismando e diz: fulano recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Gente, isso é um sacramento, ou seja, a pessoa recebe o dom do Espírito Santo. Pode não sentir nada, pode não achar nada, ela recebe. Agora, é claro que para que esse sacramento dê fruto, as pessoas têm que receber com as disposições necessárias. Por que a igreja exige que antes do crismando ser crismado, ele faça uma confissão? Porque, claro, o Espírito Santo não vai agir num coração de pecado. Não é? Eu me lembro que o Senhor Jonas dizia que o Espírito Santo está pronto para encher qualquer tipo de vaso, qualquer tipo de coração. Pode ser um vaso de barro, pode ser um vaso de porcelana, pode ser um vaso de plástico, pode ser um vaso de vidro, pode ser um vaso de cristal. Ele só não enche um vaso sujo. Então, para a preparação para a crisma, é preciso que a pessoa esteja em estado de graça, passe por uma confissão. Quem não pode confessar não pode receber o sacramento da crisma. Entende? Então, a confirmação ela imprime na alma do cristão um sinal espiritual que a igreja chama de indelével, é caráter, que nunca se apaga. Né? Por isso que 3 sacramentos só pode receber uma vez na vida. É o batismo, a crisma e o sacramento da ordem. E que não apaga na pessoa. Se o batizado for para o inferno, ele vai como batizado. E também como crismado e como se for sacerdote, como sacerdote, sacramento da ordem. Porque é um sinal que marca. Como, sabe, antigamente os fazendeiros marcavam o gado em ferro assim, em brasa, né, com as iniciais, queimava a pele do boi para ficar ali as iniciais do fazendeiro, para dizer, esse boi é meu, essa vaca é minha. Mesmo que ele fuja aqui da minha fazenda, eu vou lá e eu sei que ele é meu porque está marcado. É uma marca que não sai do animal. Então, o cristão, quando ele é crismado, batizado, ou então sacerdote, é uma marca inapagável na vida dele. Muito bem, então, pela confirmação, a igreja chama a crisma de confirmação. Por quê? Porque confirma a pessoa na fé cristã pela ação do Espírito Santo. Não é que pelo batismo a pessoa não recebeu o Espírito Santo, recebeu. Mas esse dom do Espírito Santo é para que ela tenha as disposições necessárias para viver de acordo com o Espírito Santo. Não basta receber o Espírito Santo, você tem que agir nas disposições. Então, pela confirmação, então os cristãos eles participam mais intensamente da missão de Jesus e também da plenitude do Espírito Santo.
O Espírito Santo habita na igreja e habita nos corações dos fiéis, como num templo, né? Antigamente o bispo crismava as pessoas, dava um tapinha no rosto assim, né? Esse tapinha no rosto significava o quê? Eu acho que hoje já não se faz mais isso, mas eu me lembro que quando eu fui crismado, menino, eu tinha aí meus 10 anos de idade, antigamente podia crismar cedo, né? Aquele tapinha no rosto assim, né? O que ele quer dizer assim? Esse tapa no rosto é como soldado de Cristo, você está disposto a suportar qualquer ofensa por amor a Jesus. Ou seja, aquilo que Jesus diz, quando você tomar um tapa no rosto, vira a outra face. Esse é o sentido que tinha esse tapinha no rosto que o bispo dava. O pessoal mais antigo lembra disso, né? Mas então tem um sentido muito importante. Então você está vendo aí a importância deste sacramento. Tá bem? Bom, depois do nosso intervalo, eu quero colocar aqui quem é que pode ser crismado, quem é que pode crismar, né? E, inclusive, o que diz o Código de Direito Canônico da Igreja a respeito disso. Mas é depois do intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Meus amigos, já de volta aqui com a nossa Escola da Fé. Olha, quero mostrar um livro para vocês. Nós estamos falando hoje do sacramento da Crisma, o sacramento do Espírito Santo. Importantíssimo. É a efusão, ou seja, o derramamento do Espírito Santo na alma do cristão para que ele viva como cristão. Ou seja, para que ele faça a vontade de Deus, para que ele enfrente as tentações, vença no combate contra as tentações. Então, importantíssimo a gente receber o Espírito Santo, mas com as disposições necessárias. Eu escrevi esse livro, Descerá sobre vós o Espírito Santo. Olha, graças a Deus, eu conheci a renovação carismática católica lá em 1973, 74, junto com o Padre Jonas, né? Foi quando o Padre Jonas começou todo o trabalho de evangelização dele que gerou a Canção Nova, né? Quantos e quantos seminários de vida no Espírito, quantas e quantas experiências de oração eu tive a graça de participar com o Padre Jonas por esse Brasil afora, né? Que beleza. E esse livro que eu escrevi aqui, Descerá sobre vós o Espírito Santo, inclusive ele tem a apresentação do Padre Marcelo Rossi. Eu conto aqui, né, exatamente essa beleza da renovação carismática, a beleza da pessoa receber o que na renovação se chama de ser batizado no Espírito Santo. É preciso explicar que ser batizado no Espírito Santo não é ser batizado de novo, não. Esse ser batizado no Espírito Santo significa ser renovado no Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo e na crisma. Mas o que acontece muitas vezes? Muitas vezes o Espírito Santo fica aqui meio amarrado dentro da gente, preso, não age. Por quê? Muitas vezes por causa da nossa vida mundana. Às vezes uma vida de pecado, uma vida sem oração, uma vida sem sacramentos. Então o que acontece? O Espírito fica... É como uma semente. O senhor Jonas fazia a seguinte comparação. É como uma semente que você põe numa gaveta. Se você pegar uma sementinha de feijão e guardar numa gaveta, vai ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora, quando você põe a semente na terra e você cuida dessa semente, aí, ó, você vai ter um pé de feijão, que vai dar feijão. Então, essa é a realidade do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós desde o batismo. Mas será que esse Espírito Santo não está na gaveta, como esse feijãozinho? É preciso colocar essa semente na terra, na boa terra, né? Então, esse ser renovado no Espírito Santo não é, agora eu já sou santo. Nada disso. Agora você vai começar o caminho da santidade. É um começo. Aí o Espírito Santo vai começar a dizer para você, olha os pecados que você tem. Vamos cuidar disso? Vamos para a igreja buscar o sacramento da confissão? Olha, para você não cair de novo, olha, a Eucaristia. Remédio, sustento para a nossa vida. Então, vamos para a Eucaristia. Olha, você precisa se alimentar a sua mente, a palavra de Deus. Então, vamos pegar aí a palavra de Deus, vamos ler, vamos meditar. Enfim, a partir do momento que a pessoa realmente abriu o coração para o Espírito Santo,
Então, aí ele começa a sentir a necessidade de cultivar a vida espiritual. A comparação que eu faço é essa: não basta você colocar a semente na terra, você tem que cuidar dessa semente. Você tem que aguar, jogar água, você tem que colocar adubo, você tem que deixar o sol, um pouco de sol, não pode ser muito sol, não é verdade? Então, cuidar dessa ação do Espírito Santo em nós. Bom, eu estava dizendo, quem é que pode ser crismado? Quem foi batizado e que não é crismado. Qualquer pessoa que foi batizada e não é crismado, deve ser crismado. O cristão deve estar em estado de graça, como já falei, por isso é necessária a confissão. O ministro da confirmação, já expliquei, é o bispo, ou então algum sacerdote que é um delegado do bispo. O nosso Código de Direito Canônico, lá no cânon 833, no parágrafo 3, ele diz assim: a Igreja não quer que algum de seus filhos, mesmo as crianças, deixem este mundo sem ter se tornado perfeito pelo Espírito Santo com o dom da plenitude de Cristo. Veja o que o Código está dizendo. A Igreja não quer que ninguém morra sem o sacramento da crisma. Código de Direito Canônico, cânon 883, parágrafo 3. A Igreja não quer que algum de seus filhos, mesmo as crianças, depois, deixe esse mundo, tem se tornado perfeito pelo Espírito Santo, receber essa unção. Bom, quais são os efeitos do sacramento da crisma? Quando a pessoa está disposta, por que a Igreja hoje faz a preparação para a crisma durante um ano? Normalmente um ano, Eu lembro aqui meus filhos, meus netos, já tem vários netos que já receberam o sacramento da crisma, era uma vez por semana tem um dia de formação, o ano inteiro. Então, quando as pessoas, os jovens recebem o sacramento da crisma devidamente preparados, quais são os efeitos? Primeiro, o sacramento da crisma nos enraiza mais profundamente na filiação divina. O batismo nos faz filhos de Deus, diz o catecismo. O batismo nos faz filhos de Deus. Mas a crisma enraiza mais em nós essa filiação divina. Você sentir filho de Deus, protegido por Deus Pai. Depois, 2, o sacramento nos une mais solidamente a Cristo. Nos une a Cristo pelo Espírito Santo. Quando você recebe a Eucaristia, você recebe Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Mas depois de uns 10, 15 minutos, quando o organismo consome a hóstia, Jesus não está mais fisicamente, mas ele continua pelo Espírito Santo. Então veja, o Espírito Santo que você recebe na crisma, ele te une mais fortemente a Cristo. Terceiro, aumenta em nós os dons e os frutos do Espírito Santo. Os dons são aqueles que eu já falei, os dons infusos, Sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. E também os dons carismáticos, que São Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. São Paulo fala que o Espírito Santo ele concede dons para você se santificar, que são os dons infusos, e os frutos, mas ele concede também os dons carismáticos, que é para a comunidade. Então, palavra de sabedoria, palavra de ciência, uma fé sólida, dom de língua, dom de profecia, etc. É para a pessoa fortalecer a comunidade. Aí não é para a pessoa, aí é para a comunidade. E os frutos do Espírito Santo, que São Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, maravilhosos frutos do Espírito Santo. São Paulo fala, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, mansidão, paciência, tolerância, autocontrole. Olha, quanta gente não tem autocontrole, não consegue controlar a gula, não consegue controlar o sexo, nós não conseguimos, porque nós estamos enfraquecidos pelo pecado original. O pecado original enfraqueceu a natureza humana, enfraqueceu a nossa liberdade, vontade, tudo.
todas as nossas capacidades intelectivas, mas com o Espírito Santo você consegue. São Paulo fala lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, 18, São Paulo fala assim, se viverdes pela carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Entendeu? São Paulo dizendo, confere aí na sua Bíblia, Romanos 8, versículo, eu não me lembro agora se é 13 ou 18, um dos dois. São Paulo fala, se viverdes pelas obras da carne, morrereis. O que é a obra da carne? O pecado. Mas se pelo Espírito, presta bem atenção nesse se pelo Espírito, fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Ou seja, é o Espírito Santo que faz morrer em nós as obras da carne, o pecado, todo tipo de pecado. Você não consegue vencer o pecado, a fraqueza que leva você ao pecado, né? O pecado da soberba, da gula, da ira, da inveja, da preguiça, da maledicência, do respeito humano. Você não consegue vencer essas coisas sozinho. Então, é pelo Espírito Santo. Então, esse é um efeito da crisma. Né? Depois, um quarto efeito da crisma, né? O Espírito Santo dá-nos uma força especial, né? Para difundir e defender a fé que você professa pela palavra e pela ação e pelos exemplos. Ou seja, o Espírito Santo nos dá força de nós sermos testemunhas de Cristo. Eu quero colocar aqui uma palavra muito bonita de Santo Agostinho, quando ele fala sobre o Espírito Santo. Olha o que Santo Agostinho diz, ele fala assim, onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. Olha que bonito. Onde está a igreja, está o Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é a alma da igreja. Né? Eu acho que todos conhecem aquela música, né? Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a alma da igreja. Né? Santo Agostinho dizia também, ele é a alma da nossa alma. Ele é a alma da nossa alma. Então, Santo Agostinho fala, onde está a igreja, está o Espírito de Deus. O Espírito Santo ele mora na igreja. Aí, olha o que Santo Agostinho diz, na medida que alguém ama a igreja, é que possui o Espírito Santo. Gente, que frase importantíssima. É na medida que alguém ama a igreja, é que ela possui. Ou seja, quanto mais você ama a igreja, você conhece a igreja, você serve a igreja, você defende a igreja, mais você possui o Espírito Santo. Que ensinamento maravilhoso. Nesses tempos em que nós queremos ser cheios do Espírito Santo, primeiro você tem que ser cheio da igreja. Né? Por isso que os santos doutores diziam, sentire cum ecclesia. Sentire cum ecclesia, que quer dizer em latim, sentir com a igreja. A igreja seja a sua guia, a igreja seja a sua mãe, a igreja a sua, né, como dizia o Papa Paulo VI, a igreja seja o seu amor. Aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Santo Agostinho dizia, fazei-vos corpo de Cristo, ou seja, igreja, se quereis viver do Espírito de Cristo. Fazei-vos corpo de Cristo, ou seja, esteja mergulhado em Cristo, mergulhado na igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Fazei-vos corpo de Cristo se quereis viver do Espírito de Cristo. Ele fala, somente o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, vive do seu Espírito. É fácil de entender, se você quiser conversar comigo, você tem que vir na minha casa, porque é na minha casa que eu moro. Se você quiser encontrar o Espírito Santo, vá na igreja. Não é na igreja só onde você vai rezar, na igreja, corpo de Cristo. Entende? O seu amor à igreja, sua obediência à igreja, obediência ao magistério da igreja. Então, porque a igreja é assistida, guiada e conduzida pelo Espírito Santo. Tá? Então, está aí esse dado muito importante. Eu quero ler aqui, eu já falei, mas eu quero ler, porque a gente lendo a palavra de Deus, a coisa fica mais clara. O que São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala dos dons, né, carismáticos, dom que é para a comunidade. A palavra
carismático vem do grego caris, que quer dizer graça. Né? São graças do Espírito Santo. Então, São Paulo fala, a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Veja, a cada um, ou seja, todos recebem dom do Espírito Santo, mas de maneira diferente. Né? E São Paulo fala, para quê? É dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, ou seja, para o proveito da comunidade. Ele fala, a um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, coisa importante a sabedoria, né? A sabedoria é divina, é o ensinamento de Deus, né? A outra é dada uma palavra de ciência. Ciência o que é? Entender profundamente as coisas de Deus. Os doutores da igreja não são aqueles que tiveram essa palavra de ciência profunda. Né? Por esse mesmo Espírito. A outra, a fé. Essa fé robusta, né? Uma fé assim como eu vejo, por exemplo, para mim um exemplo é o Padre Jonas, né? Um homem que tinha uma fé assim, operativa, né? Ele acreditava e fazia. Tinha que fazer alguma coisa, ele fazia, sem dinheiro. Certo que Deus vai prover. E Deus provia mesmo. Né? Padre Jonas construiu toda a Canção Nova sem dinheiro. Mas ele sabia que Deus ia prover a providência divina através das pessoas. Então, esta fé operativa, a fé que opera, é dom do Espírito Santo. Essa fé corajosa, essa fé que desafia os obstáculos, né? É dom do Espírito Santo. Mas São Paulo sempre repete, pelo mesmo Espírito. Ele fala, a graça de curar as doenças. O Catecismo da Igreja fala que Deus dá a algumas pessoas o dom das curas, não é para todo mundo. A gente lembra muito bem aqui o pessoal mais antigo aqui em Lorena, né? A dona Laura, chamada de tia Laura, né? Nossa, essa mulher tinha um dom da cura. Uma mulher que foi criada na roça. Eu conheci dona Laura desde, né, a minha infância. Uma mulher simples, humilde, não tinha cultura, tanto é que ela me chamava para pregar no grupo de oração dela. Quantas vezes eu fui pregar, né, na igreja do Santo Rosário, aqui em Lorena, né? E ela não pregava. Claro que ela falava as coisas bonitas, mas ela chamava a gente para pregar. Porque ela tinha o dom da cura, mas não tinha o dom, né, da pregação. Olha que interessante. Mas essa mulher curou tanta. Deus curou muita gente através dela. Então, no mesmo Espírito, depois o dom de milagres, né, o dom de profecia, que é você falar em nome de Deus. O outro, o discernimento dos espíritos. Quem que está agindo nessa situação? É o espírito do mal? É o espírito humano ou é o Espírito Santo? É o dom do discernimento. Depois ele fala a variedade de línguas, né? Dom de línguas. E outro, por fim, a interpretação dessa língua. O que o Espírito Santo está falando, está revelando através dessa linguagem que alguns chamam de linguagem dos anjos, né? Está aí. Muito bem, vamos para o nosso intervalo e temos mais um bloco ainda pela frente. Meus amigos e amigas, estamos aqui de volta com a nossa Escola da Fé. Quero mostrar a você 2 livros muito bons. O livro do nosso querido diácono Nelson Correia, né? E a sua esposa Márcia. Minha família é assim. Você vê na capa desse livro a família do Nelson. Ele, seus filhos, seus netos. Está aí, ó. Gente, não tem riqueza maior nesse mundo que a família. Invista na sua família. Gaste seu tempo, gaste seu dinheiro na sua família e também na família dos outros. Quem conhece o Nelson, né, tem um programa dele, Minha Família é Assim, né? Que bonito esse programa, quantos testemunhos de vida, né? Invista na sua família. Gente, eu tenho dó de quem não tem família, sabe? Porque sofre. Eu que tenho uma família grande, 5 filhos, né? 4 noras, um genro, mais 12 netos, eu vejo o calor humano que é, especialmente quando você está com dificuldade de saúde, que os filhos estão ali com você, os netos, meu Deus, que maravilha. Agora, hoje o mundo não quer mais nem ter filho. Ah, não, filho gasta, filho dá trabalho, filho não deixa dormir. É verdade, sim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ninguém consegue nada de bom nessa vida sem sacrifício. Não tem solução fácil para problema difícil, gente.
Se você quer ter uma família forte, robusta, que vai te dar muita alegria, você vai ter sim que investir seu tempo, seu suor, suas lágrimas, seu dinheiro para você formar uma família robusta. Não tem nada mais importante nessa vida. Bom, eu quero mostrar a você também esse livro que eu já mostrei aqui no começo, Descerá sobre vós o Espírito Santo. Se você quer entender a ação do Espírito Santo, o que é ser batizado no Espírito Santo, o que é viver uma vida no Espírito Santo, leia esse livro. Esse livro aqui tem experiência de 50 anos que eu vivi na renovação carismática católica. Então, fica aí, né, uma reflexão a mais para você poder fazer aí. Bom, continuando aqui a nossa conversa, né, sobre o Espírito Santo. Eu gostaria de lembrar que quando você vê aqui a Bíblia, os Atos dos Apóstolos, né, é muito interessante o seguinte, né? Antes de, você vê aqui os Atos dos Apóstolos, antes dos apóstolos saírem para pregar, né, Jesus, a hora que ele foi subir ao céu, né, os apóstolos perguntaram para ele, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Né? Eles viram Jesus ressuscitado, né, triunfante. Nossa, é agora que o Senhor vai implantar o reino de Israel na terra? Eles pensavam naquele reino assim, político, social, que o Messias fosse derrubar César, derrubar o Império Romano, derrubar Pilatos, derrubar Herodes. O que Jesus disse? Nada disso. Vocês não entenderam nada. Não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou na sua autoridade. O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá para Jerusalém, vão ficar em oração lá no cenáculo, até receberem o poder do alto. Está aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vocês vão receber o poder do alto, o Espírito Santo. Aí vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até os confins do mundo. Então os apóstolos ainda pensavam que o reino que Jesus veio implantar era um reino político, né, social. Como pensa hoje a teologia da libertação, acha que o reino de Deus é um reino social. Não é. O reino de Deus é espiritual. Então eles falam, vocês vão lá, vocês vão ficar lá uma semana lá em vigília, uma novena, e depois o Espírito Santo vai... Aí vocês vão entender. E aí, meus amigos, quando veio o Espírito Santo em Pentecostes, aí os apóstolos entenderam que o reino de Deus não ia descer assim milagrosamente do céu e derrubar César, o Império Romano, como pensavam os doutores da lei e os fariseus, que por isso não aceitaram Jesus. Porque viram que Jesus não era um revolucionário. Que raio de Messias é esse que entra em Jerusalém montado num jumentinho? Eu quero ver esse homem entrar em Jerusalém num carro de fogo, num cavalo branco, cheio de soldados. Mataram Jesus. Por quê? Porque Jesus foi apenas uma decepção. Porque esperavam um Messias totalmente diferente. Aí Jesus chega, entra em Jerusalém montado num jumentinho, pronto para ser crucificado. É claro que iam entregar Jesus. Que Messias vagabundo é esse? Fraquinho é esse? Que vem montado num jumentinho? Vocês entenderam? Mas aí, quando veio o Espírito Santo, aí caiu a ficha para eles. Eles entenderam que o reino de Deus não ia ser implantado, como eles pensavam, mas o reino de Deus ia ser implantado pela pregação. Aí vocês vão ser minhas testemunhas. Então, desde os apóstolos, até hoje a igreja faz isso, ela vai pregando, ela vai implantando o reino de Deus pela pregação, pelos sacramentos, pelo sofrimento. Entende? Hã? Então, está aí. Então, os Atos dos Apóstolos mostram isso. E é bonito que depois, quando São Pedro faz aquele discurso de Pentecostes, corajoso, veja que os apóstolos estavam morrendo de medo no cenáculo, as portas fechadas, com medo dos judeus matá-los também, como tinha matado Jesus. Mas depois da descida do Espírito Santo, esses homens se tornaram corajosos. Pedro abre a janela do cenáculo e prega para aquele povo que estava ali na festa de Pentecostes, que era uma festa que já existia, em que os judeus enchiam Jerusalém. E aí Pedro prega, vocês
mataram o autor da vida. E pregou com tanta unção, com tanta força, que o povo começou a dizer, nossa, o que nós temos que fazer então? Né? E Pedro disse, se arrependei dos pecados, e cada um receba o batismo, e recebereis o Espírito Santo. E Pedro fala, e essa promessa não é só para nós, é para todos aqueles que vierem a acreditar. Então, é para nós também, esse Pentecostes. Né? Então, aí a gente vê a força do Espírito Santo. E uma outra coisa que eu quero mostrar aqui nessa nossa conversa, claro que sobre o Espírito Santo tem muita coisa para a gente falar. Por isso que eu já mostrei esse livro de vocês, Descerá sobre vós o Espírito Santo, que aqui você pode aprofundar. O Espírito Santo na vida da igreja, né? O Espírito Santo, a gente sabe, ele é o santificador da igreja e o nosso santificador. Quando a gente reza o credo niceno, constantinopolitano, aquele credo mais longo, o credo fala assim, foi ele que falou pelos profetas. Ele que falou pela boca de Isaías, pela boca de Jeremias, pela boca de Ezequiel, pela boca de Daniel, pela boca de Amós, pela boca de todos os grandes e os pequenos profetas. Né? Então, ele leva o Espírito Santo ao conhecimento total da verdade. É uma coisa importantíssima. Gente, hoje, uma coisa que está em crise hoje, uma verdade que nos foi roubada hoje, é a verdade sobre a própria verdade. Não existe verdade, é o relativismo religioso, o relativismo moral, cada um faz a sua verdade. Não, a verdade é aquilo que o Espírito Santo nos ensina. Na Santa Ceia, na noite da Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos, né? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13, muitas coisas eu ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis entender agora, na Santa Ceia. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, olha como é que Jesus chama o Espírito Santo. O Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Gente, essa é a garantia da igreja. Saber que a igreja, ela detém a verdade salvífica, que salva, que leva para o céu, porque Jesus prometeu o Espírito Santo ensinar-vos-á. No futuro, vocês agora não podem compreender, já estamos na última ceia, mas vocês vão compreender mais tarde. Então a igreja foi sendo inspirada, guiada pelo Espírito Santo até hoje. Os papas, os santos, os doutores foram entendendo a revelação, a verdade que chegou até nós. Então, veja o papel do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Você sabe que existem dois Espíritos, né? Tem também o Espírito da mentira, né? Que é o diabo, né? Jesus fala, ele é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Ou seja, a essência do demônio é a mentira. E quem mente é um discípulo do demônio. Você vê muita gente mentir descaradamente hoje, especialmente alguns políticos, né? Movido pelo demônio. Quem fala a verdade, quem prega a verdade que salva, a verdade que liberta, é movido pelo Espírito Santo. Nós temos que escolher qual é o Espírito que eu quero seguir, o Espírito da verdade ou o Espírito da mentira? Séria essa questão. Né? Então o Espírito Santo ele age. Né? É bonito que Jesus fala no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 15, depois versículo 26, Jesus fala assim, na Santa Ceia, Jesus fala, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Quem é esse outro Paráclito? O Espírito Santo. A palavra Paráclito, do grego, vem de paraclese, que quer dizer consolação, advogado. Eu vos darei, veja, Jesus, eu rogarei ao Pai, Ele pede ao Pai, para que dê à igreja um outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Não fica um dia sim, um dia não, não, é eternamente. O Espírito Santo ele está eternamente com a igreja. Ele fala, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê, não conhece, mas vós o conhecereis. Por quê? Porque permanecerá convosco e estará em vós. Olha que bonito.
O Espírito Santo, ele não só ele vai estar na igreja, como ele vai estar em vós, dentro de cada um de nós. E depois no versículo 26 do capítulo 14, Jesus fala: o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Que promessa, gente, fantástica. É a melhor promessa que Jesus podia ter feito para a igreja. Né? O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, porque ele pediu, no dia de Pentecostes, ensinar-vos-á todas as coisas. Claro, não é todas as coisas em termos de ciência, todas as coisas em termos de fé e de moral. E vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Você já reparou que Jesus não escreveu nada? Jesus não deixou nada escrito. Quem começou a escrever foi São Paulo, São Mateus, São Marcos, São Lucas e depois São João. Mas por que eles puderam escrever tudo que Jesus disse e Jesus fez? Porque está aqui, recordará a vocês tudo o que eu vos tenho dito. Fiquem tranquilos. Né? Vocês não vão esquecer não o que eu coloquei para vocês, porque o Espírito Santo vai estar com vocês e ele vai ser a memória, né, da igreja. Então, gente, o Espírito Santo, ele nos enriquece com os frutos de santidade. Quando São Paulo fala dos frutos do Espírito Santo, que eu já citei aqui, né? Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, paciência, tolerância, né? São Paulo antes ele fala das obras da carne, né? Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Isso aí está na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até 21. Veja o que é uma vida sem o Espírito Santo. São Paulo resume tudo chamando de obras da carne. Né? O fruto do Espírito é diferente. Né? Então, o Espírito Santo ele é a alma da igreja. O parágrafo 688 do Catecismo, ele mostra bonito como é que o Espírito Santo age na igreja. Ele fala assim, primeiro, ele age nas escrituras que ele inspirou. Sagrada Escritura. Quem que inspirou os autores sagrados? Iluminou a inteligência deles para escrever o que Deus quis. Na linguagem deles. No gênero literário que eles sabiam. Mas ali tem uma verdade religiosa. É o Espírito Santo que inspirou. Depois ele fala na tradição da igreja, da qual os padres da igreja são as testemunhas sempre atuais, os grandes santos doutores da igreja. Terceiro, no magistério da igreja, que ele assiste, Papa e os bispos. Depois na liturgia sacramental, né, por meio das suas palavras, de seus símbolos, onde o Espírito Santo ele nos coloca em comunhão com Cristo. Na liturgia, né, pelos sinais da liturgia, pelas palavras, pelos símbolos, pelos gestos, né, pelo incenso, o Espírito Santo nos põe em comunhão com Cristo. Veja a ação dele na igreja. Depois, na oração, né, na qual ele intercede por nós, São Paulo fala, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na oração. Né? Quando for rezar, nós precisamos invocar o Espírito Santo. Depois ele fala também nos carismas que eu já citei, nos ministérios, e que ele edifica a igreja, ele constrói a igreja. Enfim, depois tem no apostolado, na vida missionária, na vida dos santos, na vida dos consagrados. Né? Enfim, é o Espírito Santo que move a igreja e que move cada um de nós. Muito bem, meus amigos, é isso que eu queria colocar assim de maneira muito ainda resumida nesta aula, o sacramento da crisma e a importância, né, da vida no Espírito Santo. Ok? Quero pedir aí a algum sacerdote que nos acompanhe ou algum diácono que nos dê a sua bênção para nós encerrarmos essa nossa conversa de hoje.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.